Meditação diária, 15 de dezembro. Alegria de partilhar. Existe um princípio espiritual de dar aquilo que nos foi dado em Narcóticos Anônimos para podermos mantê-lo. Ao ajudarmos os outros a se manterem limpos, desfrutamos o benefício da riqueza espiritual que encontramos. Texto básico, página 55. Frequentemente em nossa recuperação, os outros têm compartilhado livremente conosco o que foi compartilhado livremente com eles. Talvez tenhamos sido os receptores de uma chamada do 12º passo. Talvez alguém nos tenha pego e trazido à nossa primeira reunião. Talvez alguém nos tenha pago o jantar quando éramos recém-chegados. A todos nós foi dado tempo, atenção e amor pelos nossos companheiros. Talvez tenhamos perguntado a alguém: "Que posso fazer para retribuir?" E a resposta que recebemos foi provavelmente uma sugestão de que fizéssemos o mesmo por um membro mais novo quando fôssemos capazes. À medida que vamos mantendo nossa recuperação e tempo limpo, sentimos vontade de fazer aos outros as coisas que alguém fez por nós e ficamos felizes em poder. Se ouvimos a mensagem enquanto estávamos hospitalizados ou em alguma instituição, podemos fazer parte do nosso subcomitê de HI local. Talvez possamos nos tornar voluntários no serviço de ajuda telefônica de ENA, ou podemos dar nosso tempo, atenção e amor a um recém-chegado que estejamos tentando ajudar. Em nossa recuperação, muito nos foi dado. Um dos maiores presentes é o privilégio de partilhar com o outro o que foi compartilhado conosco, sem nenhuma expectativa de recompensa. É uma alegria descobrir que temos alguma coisa que pode ser útil a outros. E essa alegria é multiplicada quando nós a partilhamos. Hoje, podemos fazer isso livre e agradecidamente. Só por hoje. Muito me foi dado em minha recuperação e sou profundamente agradecido por isso. Terei alegria em poder dividir isso com os outros tão livremente quanto foi dividido comigo. Certo, vamos analisar isso. A primeira frase já é muito poderosa. Dar aquilo que nos foi dado para podermos mantê-lo. É um paradoxo, né? Totalmente. Parece quase uma lei da física da recuperação. Isso vai contra a nossa lógica de posse. Exato. A gente tende a pensar que para guardar algo de valor, a gente protege, a gente esconde. Isso. E aqui a instrução é o completo oposto. Então, o que isso significa na prática, no dia a dia? Como se começa a fazer isso? Olha, o fascinante aqui é que a literatura não trata isso como uma sugestão, tipo uma coisa boazinha a se fazer. É descrito como um princípio espiritual fundamental. O texto básico de NA reforça que a recuperação só é possível através de certos passos e princípios. Então a partilha não é um extra. De jeito nenhum, é o motor. A ideia é que a sua recuperação pessoal depende diretamente da sua disposição de estender a mão para outro adicto. É um paradoxo mesmo. Para manter o que você recebeu, você tem que doar. Exatamente. E a meditação dá uns exemplos bem concretos, bem pé no chão, não é? Pagar um jantar, dar uma carona, uma simples ligação. Sim, e isso é o começo de tudo. A literatura de NA está cheia dessas histórias. Eu lembro de uma que fala de um membro que acompanhou um recém-chegado manhã, tarde e noite pelos primeiros 6 meses. Isso mostra uma intensidade, né? Mostra. E esses atos, sabe, pequenos ou às vezes enormes, são a mensagem em ação. É o princípio se tornando realidade. Entendi. E se a gente conectar isso a um quadro maior, o programa chama isso de serviço. A própria meditação menciona os subcomitês, como o de HII. Hospitais e instituições. Isso. Então, como praticar isso começa de forma simples, com um café, e pode evoluir para algo mais estruturado, mais organizado. E a função disso tudo, qual seria? A função é combater o que o texto básico descreve como a essência da doença da adicção. O egocentrismo. Exatamente. O isolamento, a autoobsessão. Quando você serve, o foco obrigatoriamente muda de eu, os meus problemas,
as minhas dores Para nós. para nós. Tem uma citação que resume perfeitamente. Em vez de procurar servir apenas a nós mesmos, começamos a servir os outros. É uma inversão completa. Tá, mas aqui é que a coisa fica interessante para mim. Muitas pessoas chegam na recuperação se sentindo sem ter absolutamente nada para oferecer. Completamente quebradas. Sim, a literatura fala em ter muito pouca autoestima para salvar. Como é que alguém que se sente assim, quebrado, envergonhado, pode sequer pensar em partilhar algo que tenha valor? Essa é uma questão crucial. E a resposta está no que se partilha. Como assim? O programa não pede que se partilhe sucesso, ou perfeição, ou uma sabedoria que a pessoa ainda não tem. Ele pede que se partilhe a própria experiência. Ah, Tem uma leitura que diz assim: um programa honesto que traz recuperação significativa tem alguma coisa de imenso valor para compartilhar. Sua própria experiência. A história de vida de um adicto, sabe? Com todas as dificuldades, toda a dor. aquilo que antes era motivo de vergonha, Isso. aquilo se torna a ferramenta mais poderosa para ajudar outra pessoa. Não é preciso ter tudo resolvido para ser útil. Isso me toca num ponto que é o medo da rejeição. As fontes mencionam isso claramente. Temíamos que se alguma vez revelássemos como éramos de fato, certamente seríamos rejeitados. É um medo paralisante. E partilhar a própria experiência exige uma vulnerabilidade imensa. Como é que o programa ajuda a pessoa a construir essa coragem? Através do processo dos passos. O quarto e o quinto passo são, na essência, um treinamento em vulnerabilidade segura. Um treinamento, gostei disso. É isso. O quarto passo sugere fazer um inventário minucioso e destemido. É olhar para dentro sem filtro. E o quinto passo? É partilhar isso com alguém. É admitir a natureza exata das nossas falhas a um poder superior, a si mesmo e a outro ser humano. É o primeiro grande ato de partilha. E a pessoa percebe que não vai ser rejeitada por isso. Exatamente. Ela quebra o padrão do isolamento. Tem uma história pessoal que descreve o quinto passo como a coisa que fiz que mais me deu humildade. Outra fala da sensação de alívio, de ver o sol de novo depois de partilhar o inventário. Entendi. Esse processo ensina na prática que a honestidade não leva à rejeição, leva à liberdade e a uma conexão mais profunda. É aí que a coragem nasce. Faz todo sentido. Isso me leva de volta para o título da meditação: a alegria de partilhar. A palavra-chave é alegria, exato. Não é o dever de partilhar. Não é uma obrigação. A literatura descreve a partilha como um privilégio e uma alegria. Como é que acontece essa transição de um fardo, de algo assustador, para uma alegria? A alegria surge da descoberta de um novo propósito. Pensa bem, a vida na adicção ativa é descrita como um ciclo de obter, usar e encontrar maneiras e meios de conseguir mais. Um vazio. Um vazio que leva à falência espiritual. Aí, quando um adicto em recuperação descobre que a sua experiência, que antes era só fonte de vergonha, pode, na verdade, salvar a vida de outra pessoa. Uau! Isso gera um sentimento de valor, de utilidade que é transformador. Como a meditação diz, essa alegria é multiplicada quando nós a partilhamos. É uma mudança de chave completa. Total. A literatura também fala: não existem palavras para descrever o sentimento de consciência espiritual que recebemos quando damos algo a outra pessoa. Essa é a alegria. E a gratidão parece que é o combustível disso tudo, né? Com certeza. A frase final da meditação é: sou profundamente agradecido por isso, terei alegria em poder dividir isto. A alegria e a gratidão andam de mãos dadas. Como é que elas se alimentam? Elas formam um ciclo virtuoso. A gratidão em NA não é um sentimento passivo, de ficar sentado agradecendo. É um princípio de ação. Gratidão em ação. Isso. A maneira de expressar gratidão pelo que foi recebido é passando adiante. E isso combate diretamente a autopiedade, que é um estado mental perigosíssimo para a recuperação, porque você tira o foco de si mesmo. Exato. Ao focar em ajudar outra pessoa, simplesmente não sobra espaço para ficar se lamentando. Tem uma leitura que diz: fortificarei meu espírito me doando. Que forte isso. E a prática constante da partilha gera mais motivos para ser grato, o que por sua vez motiva mais partilha. E assim o motor da recuperação continua funcionando.
Entende? O ciclo se alimenta. Então, o que a gente está vendo aqui é que a prática da partilha vai desde um simples ato de bondade até um compromisso de serviço mais sério. Uhum. E é um processo alimentado pela vulnerabilidade que é aprendida e pela gratidão que se torna ação. No nosso mundo, a gente aprende a acumular, a guardar o que é valioso. Mas aqui, o princípio é o oposto. O valor só se multiplica quando ele circula, é exatamente isso. E o interessante, sabe, é que esse princípio ataca a doença da adicção no seu ponto mais vulnerável. Como assim? Uma das fontes, o texto básico, é muito direto ao descrever o adicto em atividade. Ele diz: hostis, ressentidos, egocêntricos e egoístas, nos isolávamos do mundo exterior. Ah, claro. A adicção é uma doença de isolamento profundo. Exato. Então, quando o programa propõe a partilha e ajuda o outro como ferramentas centrais, ele está basicamente forçando a quebra desse isolamento. É um antídoto direto para o veneno do egocentrismo. Faz todo sentido. E as histórias pessoais que as fontes trazem são, nossa, de arrepiar. Tem um relato que me marcou muito, de um membro que tinha acabado de sair de um hospital psiquiátrico, sabe? Sim, eu sei qual é. Ele estava completamente perdido. Isso. E ele encontra um outro adicto em recuperação que, ao ouvi-lo, parecia estar contando a própria história dele. E aí esse cara o abraça e diz: "Você não está mais sozinho." E não foi só uma frase de efeito. Não mesmo. Ele acompanhou o recém-chegado por 6 meses, manhã, tarde e noite. Essa intensidade de ajuda é impressionante. Isso ilustra perfeitamente o conceito de apadrinhamento na sua forma mais pura. É uma relação de ajuda mútua, sabe? O veterano não está ali como um salvador perfeito. Ele também está se ajudando no processo. Exatamente. Ao ajudar o novato, ele está reforçando a própria recuperação. Ele está praticando o 12º passo, que é levar a mensagem. É um ato que salva 2 vidas ao mesmo tempo. Entendi. E essa conexão, pelo visto, é o que faz toda a diferença. Tem outra história que diz: continuo limpa desde aquele primeiro contato com o NA em uma praia. Essa é linda. Espero que todos os adictos buscando recuperação tenham a oportunidade de receber tanto amor e atenção quanto eu recebi. Fica claro que é sobre se sentir parte de algo. Sobre pertencimento, talvez pela primeira vez na vida. Exato. E o livro Isto Resulta descreve o grupo de NA como um exemplo de um poder superior em ação. E isso é genial porque resolve um problema enorme para quem chega. O ceticismo, a falta de fé. Isso. Muitos são céticos, agnósticos ou simplesmente perderam a fé em tudo. A ideia de se entregar a um poder superior soa impossível. Mas aí, a pessoa entra numa sala e vê outros adictos, gente que viveu o mesmo inferno. E eles estão limpos, rindo, vivendo. Exatamente. Aquele grupo, aquela energia, se torna a primeira prova concreta de que a recuperação é possível. É a esperança em carne e osso. Essa ideia do grupo como um poder superior é uma virada de chave, né? Tira o conceito do abstrato e o torna palpável. Mas voltando às relações, o livro Viver Limpo diz algo muito forte. Nossa recuperação é baseada em relacionamentos. Não é um caminho solo, de forma alguma. É uma teia de suporte. É a ideia de que a unidade do grupo vem em primeiro lugar, porque o indivíduo sozinho é fraco diante da adicção. Essa interdependência é o que dá força, então. Principalmente naqueles dias em que a vontade própria falha. É o telefone que se pode ligar às 3 da manhã, é o convite para um café depois da reunião. Aliás, o texto de introdução mencionava o subcomitê de HI. Sim. O que significa HI? Significa hospitais e instituições. São membros que se voluntariam para levar reuniões a lugares onde as pessoas não podem sair, como clínicas e presídios. Nossa! É a prática de dar o que recebeu levada ao extremo. Ir até quem está mais isolado e dizer: a gente já esteve aí e existe uma saída. Isso é muito poderoso, essa ideia de apoio, de pertencimento, de uma comunidade que segura a pessoa, parece ser o alicerce de tudo. Mas o que as fontes mostram é que, sobre esse alicerce, é preciso construir algo.
Com certeza. E essa construção parece ser um trabalho interno quase de arquitetura da alma, guiado pelos 12 passos. Não basta só ir às reuniões, certo? Exato. A ajuda mútua é a porta de entrada. É o que estabiliza e dá esperança. Mas a transformação de verdade acontece num nível muito mais profundo. Os 12 passos são o roteiro para essa transformação. E pelo que li, para muitos, é uma revelação. Um membro descreve os primeiros 3 passos como acender a luz num quarto escuro. Uma imagem perfeita. De repente, a pessoa consegue ver as coisas como elas realmente são. E o que seriam esses primeiros 3 passos, de forma resumida, porque parece ser um salto gigantesco. O primeiro passo é a base de tudo. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis, o que soa como derrota. Parece, mas o livro Isto Resulta explica que essa rendição não é fraqueza. Na verdade, é o contrário. É largarmos as nossas reservas em relação à recuperação e dispormos-nos a tentar um novo modo de vida. É o fim da luta. É o momento em que a pessoa para de lutar uma guerra que já perdeu e finalmente se abre para receber ajuda. Os 2 passos seguintes são sobre acreditar que um poder maior poderia devolver a sanidade e tomar a decisão de entregar a própria vontade e vida aos cuidados desse poder. Ok. E depois dessa rendição inicial, vem o que parece ser a parte mais assustadora. O 4º passo, o tal inventário moral. Ah, sim, o inventário. Um dos relatos diz que fazer esse inventário foi um ponto de virada que o permitiu enxergar não só as coisas ruins, mas também o que havia de bom nele. Como funciona isso? É como escrever uma autobiografia sem filtros? É quase isso. É um olhar honesto e minucioso para si mesmo. Para os padrões de comportamento, os ressentimentos, os medos, as falhas de caráter que alimentavam a adição. Deve ser um processo bem doloroso. É sem dúvida. Você se confronta com o pior de si. Mas é crucial porque quebra os ciclos de negação. Pela primeira vez, a pessoa para de culpar o mundo e assume a responsabilidade pela sua parte. E ao fazer isso, ela também começa a ver suas qualidades. Isso. Os momentos em que agiu bem, a força que teve para sobreviver, é um reequilíbrio da autoimagem. E depois de escrever tudo isso, vem o 5º passo, que é talvez ainda mais difícil: partilhar tudo com outra pessoa. Com Deus, consigo mesmo e com outro ser humano. Tem uma história poderosíssima nas fontes sobre isso. A pessoa descreve que, depois de partilhar seu inventário, sentiu uma humildade imensa e logo em seguida teve um despertar espiritual ao ver um simples traço de azul no céu. É uma imagem tão Poética, né? Para descrever alívio. É a imagem perfeita. Porque o 5º passo é sobre isso: libertação. O material disto resulta destaca que, ao admitir a natureza exata das nossas falhas, o peso dos segredos desaparece. Segredos nos mantêm doentes. E isolados. Contar para outra pessoa que ouve sem julgamento quebra esse poder. É o momento em que a vergonha perde a força. E a partir daí, a mudança real pode começar, que é o foco dos passos seguintes. Ok, então a pessoa passa por essa jornada toda, ela se conecta, se rende, faz um inventário brutalmente honesto, partilha os segredos mais sombrios. E aí? A vida vira um mar de rosas? Risos. Definitivamente não. Parar de usar é só o ingresso para o show. O show de verdade é, como as fontes dizem, encontrar uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de viver. Tem uma história de vida que resume a promessa do programa de forma linda. Diz assim: um adicto pode parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. E essa pessoa continua contando que hoje tem a esposa de volta, vê os filhos crescerem. Encontrou dignidade, alegria, coisas que eram impensáveis antes. Perder o desejo de usar, isso é algo que parece milagroso para quem está no fundo do poço. E é aí que entra a mudança de perspectiva. A recuperação, como diz uma das meditações do livreto Só por Hoje, é uma mudança ativa nas nossas ideias e atitudes. Não é um estado passivo de não usar. É uma reconstrução diária. Isso, e essa reconstrução te dá uma liberdade que o adicto em atividade nem sonha que existe. O
O livro Viver Limpo descreve essa liberdade como a capacidade de participar, criar, cuidar e compartilhar. Surpreender a nós mesmos, correr riscos, ser vulneráveis. É a liberdade de ser um ser humano completo, não um escravo. Exatamente. E para lidar com essa liberdade toda, que pode ser bem assustadora, um conceito que aparece o tempo todo é o de viver só por hoje. Ah, essa é a ferramenta prática essencial. Uma meditação diz que viver só por hoje alivia a carga do passado e o medo do futuro. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que é um princípio espiritual extremamente prático. A mente do adicto vive geralmente em 2 lugares: no remorso e na vergonha do passado, ou na ansiedade e no medo do futuro. Uma tortura mental constante. O só por hoje quebra esse ciclo. Ele traz o foco para o único período de tempo que podemos de fato gerenciar: as próximas 24 horas. Torna a vida administrável. Em vez de pensar, nunca mais vou poder usar na vida, o que é aterrorizante. O pensamento é, só por hoje eu não vou usar. E isso se aplica a tudo. Exato. Só por hoje eu vou ser honesto. Só por hoje eu vou a uma reunião. Isso permite que as mudanças profundas dos passos aconteçam de forma gradual, um dia de cada vez. É como construir uma casa, tijolo por tijolo. E no fim se tem uma vida sólida, uma vida que, como uma das fontes promete, é melhor do que tudo que sonhamos possível. Então, o que tudo isso quer dizer, no fim das contas? A gente vê aqui um modelo de recuperação que é quase um paradoxo. Começa com algo externo, a mão estendida de outra pessoa, a energia de um grupo. Sim, o contato. Mas essa ajuda só funciona se destravar um processo profundamente interno e individual, que são os passos. É isso. A comunidade é a chave que abre a porta, mas cada um tem que ter a coragem de atravessar essa porta e arrumar a própria casa. É uma síntese perfeita. O material de hoje nos mostra que a partilha da própria experiência, da própria dor e da própria esperança não é só um ato de generosidade, é uma necessidade absoluta para a própria sobrevivência e para o crescimento. Dar para poder manter. Uma das fontes afirma que dizer a verdade sobre nossas vidas é uma das coisas mais poderosas que podemos fazer. Se a partilha honesta é tão vital, a gente fica pensando, qual é o verdadeiro custo de se manter um segredo? E mais importante, que tipo de poder inimaginável é libertado, não apenas quando uma verdade dolorosa finalmente dita, mas quando, ao ser ouvida, ela constrói uma ponte para outra pessoa que até aquele exato momento se achava completa e irremediavelmente sozinha no mundo. E isso deixa a gente com uma reflexão final, eu acho. Sim, a meditação fala sobre partilhar tempo, atenção e amor. A gente falou de partilhar a história numa reunião, de ajudar um recém-chegado. Certo. Mas e os princípios espirituais da recuperação? Tipo a honestidade, a humildade, a boa vontade. Como é que eles se manifestam como uma forma de partilha silenciosa no dia a dia? Forma do ambiente de NA, você diz? Exatamente. No trabalho, com a família, na comunidade. A reflexão é: de que maneira se pode viver a mensagem e não apenas falá-la? Como transformar cada interação, por menor que seja, em um ato silencioso de partilha? Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona.